Olá, bom dia. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha, nos assiste nos nossos vídeos. A paz dos graça e paz para todos. Para os que não são, que não conhecem essa graça, que não conhecem a palavra, que não tem conhecimento de Deus, um bom dia. E os que estão no sistema religioso e chegar a ver esses vídeos, também graça e paz para você. O que nós queremos que todos cheguem ao conhecimento desta graça, conhecimento desta verdade. No momento que eu conheci estas verdades, logo propus no meu coração que todos cheguem a este conhecimento. É maravilhoso, porque aí se acaba toda manobra que se faz com os inocentes, os líderes, os cabeças, os teólogos. Eles não são inocentes, eles têm uma fenda nos olhos, e por isso eles não enxergam a verdade. Mesmo lendo, não enxerga, porque com aquela palavra diz, tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve, não escuta. Mas nós todos que temos compreendido esta graça, todos têm o mesmo sentido, que todos chegam a este conhecimento, e aí o povo fica liberto de serem manobrados por homens, seja lá qual for a igreja, a dominação que ele faz parte, se é católico, se é evangélico, porque os católicos eles não são assim totalmente como o sistema, eles já são libertos, eles têm uma certa liberdade, mas tem ainda as prisões enganosas com que eles são manobrados até hoje. Também eles precisam chegar ao conhecimento. É difícil eles chegarem, mas o que parar e dar ouvido a estas verdades, eles chegarão a isso e ficarão libertos. Então me chamo José Silva, para quem não me conhece, quem assistiu o vídeo, quem nunca assistiu, eu me chamo José Silva, ex-presbítero da Assembleia de Deus, a chamada Assembleia de Deus de Pernambuco, que é era a mesma de Belém, mas que aqui eles se desligaram, fizeram esse desligamento, e já não chama mais Assembleia de Deus Ministério Belém, que começou lá. Bom, mas seja em Belém, seja Pernambuco, seja onde for, está todos equivocados. Por isso que eu, conhecendo esta verdade, eu digo, não adianta estar dentro de igreja, porque se ficasse lá, eles permitissem que esta palavra fosse ensinada, fosse esclarecida para os seguidores, era maravilhoso. Só que eles não fazem isso nunca, que eles não vão deixar o heavy metal, da maneira como eles utilizam as escrituras para extorquir as pessoas, e isso deu muito lucro para eles não vão fazer jamais.
Mas quero ler aqui alguns versículos para mim, para a sua meditação, né? Fazer uma reflexão aqui, muito maravilhosa e importante. Eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, que diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esses dois versículos com base para a nossa meditação. Graças a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, nosso objetivo é crescermos na graça, crescermos no conhecimento. É com muita alegria que eu faço esses vídeos, faço o meu esforço para também fazer parte deste corpo, né? Esta igreja sem parede, igreja que somos nós, nessa união em Cristo, para levarmos conhecimentos que os homens leem, estudam, mas a palavra parece que não entra na mente deles. Mas quero dizer, a palavra está tão clara aqui perante nossos olhos, mas sempre tem a dificuldade das pessoas compreenderem aquilo que está escrito, porque vem aquela que é o admitir. Um admite de um jeito, outro admite de outro, e tem que sempre haver essas questões. Mas a palavra em si, ela está aqui mostrando tudo, e vale nós salientarmos, compreendermos o que a palavra diz. Examinai tudo e retende o bem. É para nós examinar tudo que nos é ensinado. Hoje nós não precisamos que alguém venha ensinar. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Não devemos ser guiados tanto por outros. Nós que lemos, estamos com a palavra nas mãos. É só procurar a compreensão. E tem que haver entre nós a concordância. Só isso. Então aqui é a palavra. Para não tomar muito tempo, vamos entrar um pouco no assunto. Vou ver se como eu faço. Porque o assunto é muito extenso. E eu quero falar nesta manhã. Pode ser que você precise de bastante tempo. Não sei se falo neste vídeo. Ou se não der, falo em outro. Continuar o mesmo assunto. Então aqui nós vemos a palavra do apóstolo falando: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento,
no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta palavra, ela nos mostra aqui que no momento da vinda do Mestre, isso aqui seria antes da última trombeta, que seria o último acontecimento, que era o julgamento final. Aconteceria essa palavra aqui, esse mistério aqui, um mistério. Aqueles irmãos que aguardavam a vinda gloriosa do Cristo ressuscitado, que também tinham crido e estavam para herdar o reino dos céus. Esses irmãos, eles tinham uma expectativa que eles iriam herdar este reino sem morrer. O que? Sem morrer? Pois é, eles tinham essa expectativa que iriam herdar esse reino, que não era um reino visível, não, era um reino espiritual, e eles reinar com Cristo. Eles achavam que... Mas aí, como eles herdariam esse reino, se o reino era espiritual, e eles herdariam esse reino se eles não eram, se eles eram carnais, se eles eram mortais? Eis aí o motivo pelo qual os mortais que desciam à sepultura teriam que ressuscitar, porque esse reino é um reino de pessoas, de vivos e não de mortos. Então, quem ressuscitasse nesse reino era todo aquele que tinha direito à vida eterna. Que estavam debaixo dessa promessa de herdar esse reino. Um reino que não era material, sim um reino de glória. Se é de glória, porque é um reino glorioso, é um reino espiritual. Então, meus irmãos, os herdeiros desse reino não eram pessoas comuns, naturais, para reinar no reino de glória. Eram pessoas que teriam direito a uma vida eterna. Então aqui a palavra do eterno, ela vem nos dizer coisas maravilhosas. Veja como o versículo que eu li, o apóstolo fala
eis aqui um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num momento, seriam todos transformados, os que herdavam o reino. No momento, num abrir e fechar de olho, receber uma transformação. Esse assunto é polêmico. Todos aqueles que não eram herdeiros do reino do céu, eles permaneciam na morte. Se morresse, eles não teriam direito a essa vida eterna. Eles não ressuscitavam. Porém, todos aqueles que creram no Filho do Criador, Filho de Deus, que enviou seu Filho para a salvação dos que estavam perdidos. Eles, todos que criam, eles já nasciam. E depois que Cristo morreu, essa pessoa já era considerada uma pessoa que já não era mais mortal. Ora, mas aí é que é a questão, porque há um versículo aqui que diz que os irmãos chegaram a questionar com o apóstolo Paulo, falando sobre, questionando com ele porque muitos irmãos estavam morrendo. Aqueles que estavam ali já naquela esperança do reino, da vinda do Messias, que voltaria para reinar com eles, eles achavam assim, veja que a vinda de Cristo era tão rápida, tão próxima, que todo aquele que creram nele não tinha mais essa pensamento que chegariam a morrer. Porque para eles assim achavam que se morresse, não teria como eles reinar nesse reino. Eles olhavam aquele, se algum irmão morria, então eles ficavam, oxe, como vamos ir reinar com o mestre se esse irmão morreu, ou se estão morrendo os irmãos, se nós temos direito à vida eterna? Está compreendendo? Preste bem atenção a esse vídeo. Se não entender da primeira vez que lê, assista de novo e medite, vá para a Escritura e veja que vai chegar a uma compreensão. Então aqui veja o que é questionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer
com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Que é a mesma palavra que eu li, o mistério. Paulo, ele tinha essa esperança que no dia da ressurreição, no dia da vinda do Messias, ele iria estar vivo. Porém, infelizmente, ele foi morto antes, bem próximo, mas foi morto antes. Esse morto, que é os homens mataram essa carne, Paulo morreu para eles. Porém, Paulo não morria mais. Paulo não morria mais. Porque Paulo já era daqueles que tinham vida. Aquele que tinha Cristo, que tinha crido, já tinha vida em si. Mas ele dormiu. Chegou o momento dessa vida física dele, esse corpo mortal que nós vamos passar neste assunto, de ser dilacerado, né? Ser morto, decapitado. Então, Paulo passou por esta morte. Mas ele achava que não passaria, herdaria a vida eterna, passaria da vida. Porque veja, quando ele fala, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. E como pode ser isso? Como pode ser isso transformado? Nós vamos chegar neste assunto. Daqui a pouquinho nós vamos chegar. Então aqui o apóstolo, veja a questão do apóstolo, tinha pessoas questionando com ele sobre os irmãos que morriam. Estava ignorando isso. O irmão Paulo ensinou aqui no seu evangelho que nós que aceitamos não morremos mais. Vamos reinar com o Mestre em a vida sem morrer. E como é que agora? Esses irmãos estão morrendo, nós estamos esperando a vinda dele, do seu reino, mas eles estão morrendo. E agora? Aí o apóstolo vem dizer a eles, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eles estavam agora dormindo, não eram mais mortos, porque eles já tinham vida, já tinham direito à vida eterna, porque eles já estavam salvos, já eram salvos, já tinham direito à vida eterna, eles não morriam mais. Aquela morte eterna que permanecia retido na morte, não retornaria mais a vida nenhuma, permanecia na morte eternamente. Mas esses aqui não morriam como os outros que estavam mortos, aqueles que não tinham direito à vida eterna, que não tinham nascido. Eles não estavam mortos, eles estavam agora dormindo. Estavam dormindo. Para que não vos entristeçais. Veja a questão, quando os irmãos viam um irmão morrer, ficava triste. Oxe, esse irmão morreu, que está aguardando a promessa. Você entende? Procure deixar essa palavra aí penetrando no seu entendimento. Como os demais que não têm
esperança. Quem eram os que não tinham esperança? Aqueles que não tinham crido no Salvador pereciam sem esperança de vida eterna. E esta vida eterna, nós vamos chegar lá. Não sei se eu vou, vai dar tempo chegar, mas se não der, nós falaremos em outro vídeo. Mas eu já vou dar uma pincelada aqui. Abrir o parênteses. Esta eles não tinham essa esperança de vida eterna. Essa vida eterna, ela era como assim? Física? Com esse corpo físico? Não. Não era com esse corpo físico material. Porque Paulo disse aqui em 1 de Coríntios, como eu li, que convém que isto que é material, ou isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Quer dizer, esse corpo nosso, ele é corruptível. Corrompe. O que é corromper? Tem pessoas que eu sei que do outro lado nós estamos, tem muitas pessoas sábias, mas tem pessoas que não sabem o que é corruptível e nem o que é incorruptível. E é assim, a simplicidade das pessoas é tão grande. Mas nós que ensinamos a eles, temos que levar esse cuidado para não ensinar sem explicar. Porque aí fica a pessoa nadando na inocência, sem entender. Então, o que é corruptível e o que é incorruptível? Vou falar numa linguagem comum. A palavra corruptível significa aquilo que se corrompe. E vou falar na língua mais comum do nosso entendimento. Aquilo que apodrece. O que se corrompe é aquilo que apodrece, se perde. Você compra 1 quilo de carne e coloca em uma vasilha e não coloca o sal. Por isso que a representação do sal lá pelo Cristo, pelo Messias, é importante. Quando falou que os discípulos eram o sal, né? Ele era o sal do mundo. E se o sal não podia ser insípido. Se não colocar o sal naquela carne, algumas horas depois, aquela carne se corrompe, apodrece. Você está entendendo agora o que é corromper? Que a pessoa que só olha para o lado da corrupção, quando a pessoa está santinho e depois pecou, corrompeu-se. Está certo. Mas essa palavra aqui se refere a corromper, apodrecer. Certo? Então esse corpo nosso, ele se corrompe, ele apodrece. Mas o corpo que nós receberíamos da ressurreição era um corpo celeste. Um corpo celeste.
Oxe, como pode ser isso? Sim, um corpo espiritual. Convém que isso que é mortal se revista do imortal. Esse corpo receberia uma transformação, passava a não se corromper mais, porque tornava um corpo incorruptível. Na ressurreição, quem já tinha morrido recebia esse corpo espiritual. Era um corpo espiritual. Isso que estavam vivos, e agora? Porque na vinda do Senhor eles tinham que herdar o reino, tinham que entrar no reino. Eles iam entrar com esse corpo físico, com esse corpo que se corrompe. Aí é aqui onde vem o assunto que Paulo fala. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Tá vendo? Ele receberia um corpo como o corpo do Messias. Ele foi o primeiro a receber esse corpo de glória. Aleluia. Um corpo maravilhoso. E ele foi o primeiro. Então aqueles que estavam retidos lá, que não, até então não tinham esse direito, ali nesse último dia receberiam esse corpo e ressuscitaria em um corpo de glória, é um corpo espiritual, entenda, não estou dizendo que é corpo, esse corpo material aqui não. Receber um corpo celeste, teria esse direito de receber um corpo imortal, um corpo de glória. Por isso que a palavra diz que seremos como Ele, igual a Ele, semelhante a Ele, na imortalidade. Então aqui, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Agora vem a nossa parte. Nossa não. A de Paulo, que pensava que estaria vivo, e a dos irmãos que estariam vivos na vinda do Messias. Vem a parte. E nós seremos transformados. Recebia uma transformação, como que uma metamorfose.